O Aloysio Prazeres. Boa noite, Nicola. Sabe de algo sobre Yuri Alberto está indo para o Bahia em 2026? Não, ele falou assim, já meti o dedo no like, muito obrigado. Chance nenhuma, só para vocês entenderem, o Corinthians tem hoje só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Isso significa que, em caso de venda, o Corinthians pega só metade do dinheiro. Então, para que o Yuri se torne uma venda interessante para o Corinthians, vai haver a necessidade de alguém comprá-lo por 30 milhões de euros ou algo parecido, tá? O Johnny Christian troca o Pedro no Corinthians e o Depay no Flamengo. O problema é que o Pedro hoje tem um valor de mercado de mais ou menos 15, 16, 17, 18 milhões de euros, e o Depay, por já ser um veterano, tem um valor menor. E tem outro ponto, né? Além de ter um valor menor por já ser mais veterano, o Memphis tem contrato com o Corinthians somente até metade do ano que vem. Isso significa que a partir de janeiro, o Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Então, não dá para você fazer uma troca pau a pau de alguém que tem contrato longo contra alguém que está há 6, 8, 9 meses de assinar um pré-contrato. Hoje o Memphis Depay está avaliado em 8 milhões e meio de euros, tá? O Henrique escreve, Martínez, jogador do Corinthians, fazendo entrega no iFood para pagar as contas. Cara, essa história do Martínez é surreal. O Corinthians teve 3 dias de folga durante a data FIFA e se reapresentou na quarta-feira da semana passada. Pois bem, o Martínez não voltou na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, sábado não teve treino, no domingo ele não reapareceu, na segunda-feira da mesma maneira. Ainda estou esperando a resposta aqui de uma fonte do Corinthians para ver se hoje ele esteve lá no CT. A justificativa que ele deu para os dirigentes do Corinthians é de que houve um problema com a documentação do filho dele. Cara, para mim, isso não tem o menor cabimento. Ainda que seu filho tenha tido qualquer questão envolvendo, por exemplo, o passaporte, você deixa para sua esposa cuidar dessa questão e você se apresenta para jogar no Corinthians. Eu acho que essa ausência de vários dias só seria aceitável com um problema de saúde, alguma coisa muito grave. O pessoal do Corinthians ficou bastante incontente com a forma como o Martínez se comportou e prepara a maior multa já aplicada a um jogador de futebol do Corinthians nos últimos tempos, tá bom? O Vitor Neiva, Gabigol e Fagner no timão. Vamos lá, Vitor. É quase impossível que o Fagner continue no Cruzeiro, tá? Ele é contratado numa condição espetacular de empréstimo gratuito, com o Corinthians ajudando com parte dos salários. Hoje o Corinthians paga cerca de 500 mil reais por mês, o Cruzeiro tem uma obrigação de mais ou menos 300 mil mensais. Essa hipótese para o ano que vem está completamente descartada. O Corinthians não vai manter essa condição de empréstimo. Pelo contrário, o Corinthians exigiria uma compensação financeira, na pior das hipóteses, e cobraria que o Cruzeiro assumisse 100% dos salários. Para piorar, o Cruzeiro, que hoje tem o William como titular, contratou um menino chamado Cauã, do Atlético Paranaense, que é extremamente promissor. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais e está apostando muito nele. Ele até foi titular no jogo contra o Sport e deixou boa impressão. Então a tendência é que o Fagner volte. O Alex Gordiano, Gabigol vem ou não para o Corinthians? Alex, é grande a chance de o Gabigol não ficar no Cruzeiro para o próximo ano. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas gastar 2 milhões e 400 mil para alguém que é reserva não parece ser inteligente. E pro Gabigol, ser reserva no Cruzeiro também está fora dos planos. O Corinthians seria uma alternativa. O Gabigol já demonstrou a intenção de jogar no Corinthians e tal, só que o Corinthians não tem capacidade de bancar Gabigol e Memphis Depay. Então, para contratar o Gabigol, o Corinthians precisaria abrir mão do Memphis Depay. Hora de duas boas notícias no Corinthians. O Timão terá reforços importantes para o confronto contra o Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Rodrigo Garro e Memphis Depay reaparecem no time. O Garro depois de um longo tratamento por conta de uma lesão na panturrilha. Memphis Depay depois de servir à seleção holandesa. Memphis, que é o maior artilheiro da seleção do seu país e também o cara com mais assistências para gol. Dupla está à disposição do técnico Dorival Júnior e deve começar como titular no confronto contra o Peixe. É a possibilidade da formação do trio com Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que jogou muito pouco junto, mas toda vez que entrou em campo deixou excelente impressão. Corinthians que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para ficar cada vez mais perto do G6, sonhando com vaga em Libertadores da América. Só para completar, registrar que o clássico na Vila Belmiro deve ter estádio cheio, apenas com os santistas, a última parcial divulgada pelo Peixe de 10.500 ingressos vendidos. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo. E olha que essa custou bastante dinheiro ao Timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo?
Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que, como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ao Zenit por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas, dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais, uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro e sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. O que há de verdade na história é de que Memphis Depay pode ter seu contrato prorrogado no Corinthians. O pessoal da ESPN trouxe essa informação ao longo da segunda-feira e eu corri para conversar com pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile. Tem algum fundo de verdade nessa história? O que eu ouvi é que o Fabinho Soldado é o único que defende a permanência do Memphis Depay após junho do ano que vem, quando se encerra o atual contrato. Todos os representantes da diretoria e o próprio presidente Osmar Stabile nunca cogitaram a possibilidade de oferecer um novo contrato ao Memphis, até porque a avaliação interna é de que é inviável para qualquer clube brasileiro, especialmente para o Corinthians, investir 6 milhões de reais por mês com um jogador. O Corinthians gasta toda essa grana com salários, direitos de imagem, luvas, hospedagens, além de uma série de outras benfeitorias. É bem verdade que parte desse dinheiro, 1,5 milhão de reais por mês, é pago pelo Esportes da Sorte. Ainda assim, o Corinthians entende que não há o menor cabimento em seguir investindo tanto dinheiro. Nicola, mas não daria para o Corinthians oferecer uma redução salarial para o Memphis Depay? Essa ideia não foi discutida nem debatida entre dirigentes do Timão. Nesse momento, o Corinthians está muito mais preocupado em entender se o Memphis fica até o fim do contrato ou não. E estou para dizer para você que se pintar uma proposta boa para o Memphis e para o Corinthians, o Timão vai topar cedê-lo no fim dessa temporada, a 6 meses do fim do contrato. Corinthians que não tem conseguido pagar todas as dívidas que tem com o atleta, recentemente se acumularam 17 milhões de reais entre bônus e luvas que estão sendo parcelados até fevereiro do ano que vem. O grande problema é que o Memphis não se interessou pelas propostas que apareceram, ele foi sondado pelo futebol turco e também futebol mexicano. Só para arrematar, dentro da diretoria do Corinthians, além do entendimento de que o custo-benefício é ruim, tem muita gente que entende que o Memphis usa o Corinthians para se preparar para a seleção holandesa, até por isso os números bem melhores enquanto ele veste a camisa da seleção holandesa do que com a camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do Timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027.
tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.